Agora eu vou apresentar métodos baseados em busca em grafo. Então, a ideia básica, né, para a gente fazer busca em grafo é transformar o nosso mapa aqui, que ele é contínuo, num grid, né? Isso eu já tinha mostrado bem no comecinho da aula. Então, a gente transforma aqui num grid, e aí a gente define um grafo em que cada um desses nós tem como vizinhos ou os quatro de cima, da esquerda, da direita e de baixo, que a gente chama isso de quatro conectado, ou então a gente também considera movimentos em diagonal, tá? E aí, depois de considerar esse grafo, a gente simplesmente faz uma busca em grafo, uma busca de caminho mínimo, né? Para poder achar qual é o caminho mínimo do onde o robô está atualmente até o nosso objetivo. E aí, um algoritmo clássico de busca de grafo, né, que acha o caminho mínimo, é o algoritmo que a gente chama de algoritmo de Dijkstra, né? Então, como é esperado que para essa disciplina você tenha feito anteriormente uma disciplina de algoritmo de estrutura de dados, então provavelmente você já viu o algoritmo de Dijkstra. Se você não viu ainda, não se preocupe tanto assim, mas enfim, eu vou fazer uma rápida revisão. Infelizmente aqui não é o escopo de realmente ensinar o algoritmo de Dijkstra para quem nunca viu, mas eu vou fazer uma rápida revisão de como funciona o algoritmo de Dijkstra e aí depois mostrar uma otimização do algoritmo de Dijkstra, que é muito utilizado em inteligência artificial, que ele utiliza uma heurística para poder acelerar a busca. Então ele também acha um caminho mínimo, assim como o Dijkstra acha, garantidamente, só que ele consegue fazer isso de uma forma mais eficiente, utilizando informação a mais do problema, que é o algoritmo que a gente chama de A-estrela, tá? Então esse é o algoritmo que eu vou mostrar aqui, que ele é muito clássico para resolver esses problemas de caminho mínimo. Então, primeiro mostrando um exemplo do Dijkstra, tá? Então, para a gente rodar o Dijkstra, a gente roda o Dijkstra em um grafo, né? E é que a gente, no caso, tem um grafo que ele é orientado, conforme vocês podem ver, e a gente tem custos em cada uma das arestas, né? Quando a gente não tem... Quando o custo das arestas é sempre o mesmo, a gente pode simplesmente rodar uma busca em largura, que a gente já consegue achar o caminho mínimo, né? Só que aí quando os pesos de cada uma das arestas, de cada um dos arcos aqui são diferentes, aí não dá mais para a gente rodar só uma busca em largura, a gente realmente tem que rodar o algoritmo de Dijkstra, tá? E aí, inicialmente, a gente começa dizendo que a distância... Outra coisa também que o algoritmo de Dijkstra, né? Ele acha os caminhos mínimos para todos os grafos, para todos os nós do nosso grafo, né? Em geral, quando a gente está trabalhando com um problema de planejamento de caminho, a gente não está muito interessado nisso. A gente geralmente está interessado só em achar o caminho mínimo até um certo nó, né? Então, a gente também pode utilizar esse fato como uma otimização em relação ao algoritmo de Dijkstra. Se a gente estiver utilizando o algoritmo de Dijkstra para tentar achar esse caminho mínimo, a gente simplesmente pode rodar o algoritmo de Dijkstra até a gente ter achado o caminho mínimo até esse nó objetivo, e aí parar prematuramente o algoritmo, porque não é mais interessante para a gente continuar executando o algoritmo de Dijkstra para encontrar caminhos mínimos para outros nós que a gente nem está interessado, beleza? E é uma vantagem também do A-estrela é esse, né? Que aí a gente foca realmente em um certo nó em específico e aí faz o planejamento pensando nesse nó em específico. Tranquilo. Então a gente inicia primeiramente dizendo que a distância do nosso nó inicial, que aqui no caso vai ser o nó 1, tá? Por isso que a gente colocou a distância do nó 1 como 0, que é a distância dele para ele mesmo. E aí para os outros nós do grafo a gente vai considerar primeiramente como essa distância como sendo infinito. E agora continuando aqui o algoritmo de Dijkstra, eu vou pegar os sucessores do nó 1, e aí os sucessores dele é o nó 2 e o nó 3, através desses arcos aqui de custo 7 e de custo 1, beleza? Então, primeiramente eu pego o arco aqui para chegar no nó 2, e aí perceba que como eu achei um caminho que tem um custo menor do que o caminho que eu conhecia anteriormente para o 2, que na verdade eu tinha inicializado simplesmente todos os custos como infinito, né? Então, como 7 é menor que infinito, eu substituo o caminho mínimo como sendo o caminho que está vindo aqui através do nó 1, e eu digo aqui que ele tem custo 7. Faço a mesma coisa para o nó 3, e digo aqui que tem custo 1 para poder chegar até o nó 3, beleza? E aí uma outra coisa também que a gente faz no algoritmo de Dijkstra é que depois que a gente já explorou o nó completamente, que é olhar todos os sucessores dele, a gente já tem garantia que o custo daquele nó já está definido, então não preciso mais olhar para ele futuramente durante o algoritmo de Dijkstra. A gente diz que esse é um caso em que o nó passa a estar fechado, tá? E os nós abertos são os nós que eu ainda não estou com distância do caminho definida até ele. Então, no caso aqui, o 1, né, como eu já explorei todos os sucessores dele, ele se tornaria um nó fechado. Então, não preciso mais olhar para o 1. E eu tenho certeza que o custo do 1 é 0, mas isso a gente também já sabia, né? Claro, para esse caso aqui é um caso mais trivial. Beleza? E o próximo nó que eu pego para poder explorar no Dijkstra é entre os nós abertos, aquele que tem o menor custo de caminho entre todos, né? Entre todos os abertos.
E aqui no caso vai ser o nó 3, né? Porque ele tem um custo 1, enquanto o nó 2, que é o outro também aqui que está aberto, ele tem um custo 7. Então eu vou começar a pegar o nó 3 para explorar. E aí, no caso, na hora que eu peguei o nó 3 para explorar, eu também já garanti que eu tenho um custo mínimo até ele, né? Como eu já tinha falado, né? Porque eu vou olhar para os sucessores dele agora, e aí vou ter terminado de explorar ele completamente. E eu também já consigo garantir que o caminho mínimo até ele é vindo aqui através do nó 1, desse arco aqui de custo 1, né? Então aqui já foi marcado o caminho mínimo para poder chegar até o nó 3. Agora eu olho os sucessores do nó 3, então vai ter aqui o 2, o 5 e o 6. E aí perceba que para poder chegar no 2 agora, eu consigo um caminho menor do que o que eu tinha anteriormente, que tinha custo 7. Para eu saber disso, é só eu pegar o custo que o nó 3 tem, que é 1, né? Custo mínimo de caminho para chegar até o nó 3, que é 1, e somar com o custo aqui desse arco para poder chegar no nó 2, que é 5. Então vai dar 6. Dando 6, né, eu consigo substituir aqui esse valor de 7 por 6. Tranquilo? E aí eu passo agora a considerar esse arco como sendo pertencente ao caminho mínimo até chegar ao nó 2. Agora eu pego o sucessor aqui, que é o nó 5. O custo vai ser 3, né? Então substituo aqui infinito por 3. E agora eu olho o nó 6. O custo vai ser 8. Substituo aqui infinito por 8. Próximo que eu vou pegar para explorar vai ser o 5, né? Porque entre os que ainda não foram explorados completamente, ele é o que tem o menor custo de todos, que é 3. Então pego o 5. Vou olhar os sucessores do 5. Então eu olho aqui o 2. Nesse caso, eu tenho um custo 3 para chegar no 5. Somo com esse arco aqui de custo 2. Encontrei um caminho menor ainda. Então, vou trocar aqui por 5. Beleza? Continuo olhando para os sucessores. O outro sucessor que a gente tem é o nó 4. Né? Acho que eu não tenho mais nenhum outro sucessor do 3. E aqui, no caso, o custo vai ser 8. Beleza. Próximo que eu vou pegar para explorar vai ser o nó 2. Porque entre os que estão abertos, que no caso aqui, perceba que os abertos a gente está marcando com verde, né? Diferentemente dos nós fechados, que está marcado com preto, o valor do custo, porque o custo já está definido nesses outros nós. Então vai ser o nó 2 o próximo a explorar. Vou pegar os sucessores do nó 2, que é o nó 4 e o nó 6. Para o nó 4, aqui vai dar custo 9, porque é 5 mais 4, que não é menor que 8. Então o caminho não é menor do que o que eu tinha anteriormente, que estava vindo aqui através do nó 3. Né? Então nesse caso eu não vou substituir o caminho. E o outro sucessor é o nó 6. No caso do nó 6, eu tenho um custo 5, somo com esse arco de 1, eu vou ter um custo de 6. Então eu vou substituir sim o caminho para o nó 6, beleza? Então aquele ali eu não substituo, e o de baixo eu substituo, beleza? Agora eu pego o próximo para explorar, que vai ser o nó 6, e aí eu já tenho os caminhos mínimos definidos aqui, né? Perceba aqui, ó, por 3, o pai dele na árvore de busca aqui do Dijkstra é o 1, o pai do 5 é o 3, o pai do 2 é o 5, o pai do 6 é o 2, né? De acordo conforme eu vinha fazendo o Dijkstra aqui no meu grafo. Beleza. E aí eu olho os sucessores do 6, né? O 6 ele tem apenas um sucessor, que é o nó 5. No caso aqui vai dar um custo de 6 mais 3, que é 9, que é maior do que o custo 3 aqui do nó 5. Na verdade o nó 5 ele já estava completamente explorado, né? Então nem faz sentido eu tentar modificar o custo do caminho dele. Eu já tinha certeza que o custo dele era o menor possível. Beleza. E aí, finalmente, agora eu pego o nó 8 para explorar. O nó 8 ele não tem nenhum sucessor. E aí, simplesmente, o que eu fiz foi definir que o menor caminho realmente para chegar aqui no nó... Desculpa, nó 8 não, nó 4, né? Eu simplesmente defini que o menor caminho para poder chegar no nó 4 é através do nó 3. Então, beleza, aqui eu já defini todos os caminhos mínimos, né? Por exemplo, para chegar no 2, o caminho mínimo é vir de 1 para 3, depois de 3 para 5, depois de 5 para 2. Para chegar no 3 é vir de 1 para 3. Para chegar no 4 é vir de 1 para 3, 3 para 5, 5 para 4. Para chegar no 5 é 1 para 3, 3 para 5. Para chegar no 6 é 1 para 3, 3 para 5, 5 para 2, 2 para 6. Beleza? Então, com isso, eu já tenho todos os caminhos mínimos definidos aqui, utilizando o algoritmo de Dijkstra. E agora, mostrando o pseudocódigo para o algoritmo de Dijkstra, uma coisa muito importante de se falar é que o algoritmo de Dijkstra tem aquele passo em que, quando a gente vai pegar o próximo nó a explorar, a gente pega o nó que tem o menor custo entre todos que estão abertos, né? Todos que não têm ainda um custo definido. E aí, para fazer isso, a gente poderia fazer um algoritmo força bruta, em que a gente itera sobre todos os nossos nós que estão abertos, e aí tenta pegar aquele que tem o menor caminho, né? Só que isso dá um algoritmo que é O de n, num passo que vai ser executado várias vezes no algoritmo, então isso não é muito bom em termos de eficiência computacional, né? Em termos de custo computacional. Então, um truque muito importante é a gente utilizar uma fila de prioridades, utilizar uma estrutura de dados adequada, né? Pode ser implementado, por exemplo, com heap, e aí a gente consegue reduzir a complexidade dessa busca
entre o elemento que tem o menor custo para uma coisa que é O de log de N, beleza? Então, isso é uma coisa que é bem importante se fazer, tá? Usar essa fila de prioridades. E aí, beleza. E aí, na hora que a gente começa aqui o algoritmo de Dijkstra, a primeira coisa que a gente faz é colocar o custo de todos os nós para infinito, né? Que é o que eu mostrei lá na animação, também fazia isso. Pego o custo aqui do nó inicial, que foi passado como argumento, e coloco ele como sendo zero. E aí eu pego na minha fila de prioridades e coloco esse nó inicial, considerando também o custo dele, né? Que no caso aqui vai ser zero, tá? Perceba também que esses pseudocódigos aqui que eu vou mostrar nos slides, eles são meio que um pseudo Python, tá? Então tem muita cara de Python, porque é uma linguagem que o pessoal já está bem acostumado a utilizar, né? E eu também. E aí realmente fica interessante assim para quem já está acostumado com Python. Mas ainda é meu pseudocódigo, tá? Tem umas coisas aqui que são mais abstratas. Beleza. E aí, nessa fila de prioridades, perceba que eu estou utilizando um método aqui que ele insere ou atualiza, né? Eu fiz assim porque pode acontecer de a gente estar inserindo um certo nó na fila de prioridades que, na verdade, já foi inserido anteriormente, porque é aquele caso em que a gente encontrou um caminho que tem um custo menor do que um caminho que a gente tinha encontrado anteriormente para aquele nó, né? E aí, nesse caso, a gente considera que aqui essa fila de prioridades ela tem um método que é esperto, ele consegue identificar que a gente está tentando inserir o mesmo nó novamente, e ao invés de ele inserir 2 vezes o mesmo nó, ele simplesmente atualiza aquele nó que a gente tinha inserido anteriormente, tá? Tem implementações de fila de prioridades, por exemplo, a fila de prioridades lá da STL, da biblioteca lá padrão do C++, não tem essa capacidade de fazer a atualização de nó. Então você acaba inserindo mais de uma vez mesmo o nó, se você for utilizar ela para poder implementar um algoritmo de Dijkstra, mas na prática isso não gera muito problema, porque não muda a complexidade do algoritmo, tá? Então não gera muito problema na prática, pode ser uma coisa assim que não é tão elegante, mas funciona bem, então não tem um problema tão grande, tá? No caso aqui eu fiz como se realmente já desse para atualizar, né? Mas na prática muitas implementações não fazem essa atualização, tá? Você realmente insere 2 vezes, mas acaba não afetando muito acaba não afetando a complexidade do algoritmo, então tudo dá certo, não tem um efeito muito grande no custo computacional. Então, enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai extrair aqui o nó com o menor custo, né, entre todos que a gente tem, que é aquele passo lá de pegar o próximo nó para poder explorar os sucessores dele, e a gente vai iterando aqui sobre os sucessores daquele nó. E aí a gente vê se o custo do sucessor ele é maior do que o custo que já estava anteriormente, né? Primeiramente eu inicializei para infinito, ele é maior do que o custo do nó que a gente está atualmente, que a gente está explorando, mais o custo da aresta que liga o nó até esse sucessor. Então, se isso aqui for verdade, significa que eu encontrei um caminho que é menor do que o que eu já sabia anteriormente. Então, eu vou trocar esse caminho, aí eu atualizo o custo, atualizo o pai, né? O pai daquele nó, quando eu estava mostrando lá, quando eu achava um caminho que era menor do que o que eu já tinha anteriormente, eu trocava o pai, né? Porque agora eu vou ter um outro caminho mínimo, e eu insiro esse sucessor também na fila de prioridades para ele ser considerado posteriormente, na hora que eu estiver tentando pegar um próximo nó para explorar, beleza? Então, esse é o algoritmo de Dijkstra, basicamente, e essa aqui é a ideia, né? Uma coisa também importante falar é que o algoritmo de Dijkstra aqui, ele está no formato do que foi mostrado no slide anterior, em que ele realmente acha os caminhos mínimos para todos os nós do grafo, só que quando a gente está trabalhando com um problema de planejamento de caminho, é muito frequente a gente parar essa busca assim que a gente já chegou no nosso nó objetivo, né? Quando eu mostrar a estrela, que é a versão mais eficiente, né? que usa informação extra para poder tornar a busca mais eficiente, eu vou mostrar essa ideia de a gente parar a busca prematuramente. Então, a complexidade do algoritmo usando fila de prioridades é O de n mais m log n, em que n é o número de nós do meu grafo e m é o número de arestas do meu grafo. Se eu não utilizo fila de prioridades, então eu caio numa coisa que é O de n ao quadrado. Se eu tenho um grafo que ele é bem esparso, né? Esse m aqui ele está bem distante de n ao quadrado, então usar fila de prioridades claramente vale muito a pena, tá? É uma coisa que geralmente se faz mesmo. Então, no caso lá de busca em grid, né, aquilo é um gráfico que é muito esparso, né, porque para cada nó, a gente basicamente tem 8 arestas simplesmente, né, e comparação à quantidade de arestas que a gente poderia ter num grafo, se a gente considerasse todo mundo conectado, essa quantidade, assim, 8 arestas é muito pouquinho, né, se for 8 conectado. Então, realmente é um gráfico bem esparso, claramente ali vale muito a pena usar uma fila de prioridades. E uma observação que eu já tinha falado também, quando o nó é retirado da fila, no caso aqui do algoritmo de Dijkstra, a gente já tem certeza que o custo mínimo foi determinado, tá? Então, até aqui nesse if que a gente está fazendo, né, a gente está vendo se
o custo do sucessor é maior do que a soma desses dois custos, uma otimização que é muito comum se fazer é ver se aquele nó ele não já foi um nó fechado, né? Se ele já tiver um nó fechado, já tiver com a distância definida até ele, a gente simplesmente ignora que ele aqui nesse if, tá? Isso também é uma coisa que se faz. E para busca a gente pode parar quando o objetivo for retirado da fila, né? Depois, assim que eu peguei esse nó aqui da fila, e se eu ver que esse nó já é o objetivo, eu posso simplesmente parar a busca ali prematuramente e sem continuar, porque eu já teria resolvido o meu problema. Se eu estiver buscando para chegar num certo nó objetivo, né?